Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 11. Vampiro Real. Parte 1. Um par de formas humanas corria pela floresta. Eram as noivas vampiras, as seclas concubinas de Chautier. As duas corriam a uma velocidade vertiginosa ao longo do caminho sinuoso da floresta, como se estivessem tentando cortar a vegetação. O terreno era atroz, com ramos e galhos saindo de todos os lados. No entanto, seus vestidos não foram danificados nem um pouco, e, ironicamente, os saltos altos que usavam permitiam que facilmente sobrepujassem as irregularidades à frente. A noiva vampira líder cuidadosamente carregava Chautier nos braços, enquanto a que estava atrás dela arrastava algo que parecia um tronco seco. Elas não estavam longe do lugar onde se separaram de Sebas. Como não possuíam mapas ou algo parecido, não tinham ideia de quão longe estavam do destino, a não ser que provavelmente teriam que percorrer um longo caminho. No entanto, o tinido de metal duro soou pelo ar, e a noiva vampira líder parou imediatamente. Como o caminho era estreito, uma vez que a pessoa na frente parasse, quem viesse por trás teria de fazer o mesmo. Por que parou? Assim que a noiva vampira na frente estava prestes a responder à pergunta que vinha de trás, ela estremeceu quando notou o olhar frio de sua mestra em seus braços. Pérolas de suor frio floresciam em suas costas. Ela estava profundamente consciente de que sua mestra não era uma pessoa gentil ou misericordiosa. Chautier, que estava descansando nos braços da noiva vampira, em outras palavras, como uma princesa sendo carregada por um príncipe, esticou as pernas em aborrecimento. A noiva vampira sentiu o que isso significava e a soltou. Como se escapasse de uma gaiola, Chautier saltou para fora. Pulando com extrema destreza, seus pés usando salto alto pisaram o chão. O vestido caiu como uma cascata, cobrindo suas pernas pálidas. Uma vez no chão, Chautier dedilhou o cabelo em irritação e estalou o pescoço. As noivas vampiras não puderam deixar de engolir em seco quando notaram o olhar gelado nos olhos de Chautier. O que está acontecendo aqui, Arinsu? O motivo que levou Chautier a não correr pela floresta foi simplesmente porque ela sentia que isso seria um incômodo, e também porque não queria sujar seus saltos. Claro, havia outra razão obtusa, mas nenhum dos presentes ousaria falar ou mesmo pensar sobre. Mesmo em Nazarick, apenas algumas pessoas se atreveriam a dizer isso cara a cara. Já que eram ferramentas de transporte, as noivas vampiras não podiam parar sem instruções de Chautier. E Chautier não precisaria de pernas desobedientes. Dependendo do motivo pelo qual elas desobedeceram a seus comandos, um destino terrível as aguardava. Essa foi a mensagem que os olhos de Chautier carregaram. Não, seria uma pena se a dor fosse tudo o que as esperava. A intenção assassina transbordava em sua pergunta anterior. Na grande tumba de Nazarick, a vida e a morte de todos que não fossem os NPCs criados pelos 41 seres supremos estavam à disposição dos guardiões de andar e dos de área. Se elas continuassem sendo irritantes à sua mestra, poderiam ser executadas no local. Sabendo disso, a noiva vampira, que tinha a sensação de que esta poderia ser sua última frase de seu epitáfio, nervosamente começou a falar. 1000 perdões, mas eu pisei em uma armadilha de urso. Chautier olhou para baixo e viu que as indentações de uma armadilha de metal se fecharam ao redor da perna esbelta da noiva vampira. Esta não era uma armadilha projetada para lidar com seres humanos, mas com ursos selvagens, que eram criaturas poderosas e difíceis de lidar. Ele poderia facilmente quebrar os tornozelos de qualquer humano, mesmo usando grevas, que fosse pego. Claro, as noivas vampiras eram muito diferentes dos seres humanos. Mesmo quando perfurada pelos dentes de aço da armadilha, usados para mancar os animais, a noiva vampira não sentiu dor nem sofreu fraturas. Ela não parecia ter se machucado. As noivas vampiras poderiam resistir a danos causados por praticamente qualquer dano físico, exceto dano infligido por armas feitas de prata ou certos outros materiais especiais, como armas mágicas com encantamentos específicos.
Por ser fortificada com essa redução de danos, não havia como uma simples armadilha de urso feita de aço pudesse machucá-la. Ainda assim, mesmo imune aos seus danos, a armadilha de urso tinha cumprido seu outro propósito: impedir o movimento. Como a armadilha não estava coberta de veneno, ficou claro que não pretendia matar sua presa. Sua finalidade era impedir seus alvos, desacelerando a caça, forçando-os a um destino indesejado. Chautier permaneceu em silêncio, mas balançou a cabeça como se dissesse: não dá para evitar. Livre-se disso, rápido. Sim. Imediatamente. Ao ouvir o comando de Chautier, a noiva vampira estendeu as mãos magras e prontamente separou os dentes da armadilha. Incapaz de resistir a uma força que excedia a de um urso, a armadilha não resistiu. A visão de uma linda garota abrindo uma armadilha de ursos parecia surreal, mas qualquer um que conhecesse a força de uma noiva vampira não acharia estranho. Bem, o fato de haver uma armadilha aqui sugere que estamos perto do nosso destino. Achei que ainda estávamos bem longe, Arinsu. Um momento, por favor. Depois disso, a noiva vampira na retaguarda despejou o objeto que estava carregando no chão. Era um cadáver humano, dissecado e mumificado. Contudo, ela não estava carregando um cadáver comum. Possuía uma vida falsa, corroborado toda vez que se agitava rigidamente. Seus braços pareciam ramos murchos que brotavam garras afiadas, e pontos de luz vermelha brilhavam em suas órbitas vazias como as de um vampiro. Caninos anormalmente afiados brilhavam dentro de sua boca entreaberta. Este era um monstro chamado Vampiro Menor. Foi tudo o que restou do bandido que tinha sido exsanguinado pelas noivas vampiras. Diga-me, estamos perto de seu esconderijo. O vampiro assentiu profundamente com sua mestra, fazendo um som que estava em algum lugar entre um gemido e um grunhido. Ele diz que sim, Chautier-sama. É mesmo, Arinsu? Então, por que não há armadilhas interligadas? Não deveria existir apenas isso. Deveria haver fazedores de ruído e armadilhas de apoio como complemento. No entanto, elas não haviam detectado tais armadilhas. Chautier olhou ao redor, provavelmente verificando se alguém se escondia nas cercanias. As noivas vampiras começaram uma busca visual também, até que sua mestra balançou a cabeça para indicar que deveriam parar. Bem, esqueça isso, Arinsu. Não é como se vocês tivessem alguma habilidade de detecção. Quando ouviram aquelas palavras resmungadas, as noivas vampiras perceberam por que tinham sido perdoadas. As noivas vampiras, incluindo sua mestra, não possuíam qualquer habilidade de detectar armadilhas. Essa é a razão pela qual tinham sido autorizadas a viver depois de falharem na detecção da armadilha de urso. Talvez sua mestra sentisse que era ilógico punir por não fazer algo que estava completamente fora da alçada de habilidades. Se eu soubesse, teria pedido àquela garota emprestada a Arinsu. Solution tinha níveis em profissões do tipo assassino e, com suas habilidades de ladino, ela poderia facilmente descobrir essas armadilhas. Não faz sentido reclamar sobre o sangue derramado. Então, vamos nos apressar e ir para o covil dos bandidos Arinsu. Logo, elas alcançaram o esconderijo dos mercenários. Embora ainda estivessem na floresta, as árvores estavam ficando mais finas e, além desse lugar, não havia mais árvores, apenas um campo coberto de vegetação rasteira cheio de pedras. Este tipo de tipografia era conhecida como karst. Havia um grande buraco no centro de uma depressão em forma de tigela, da qual saíam leves raios de luz. A julgar pelo ângulo da luz, deve haver um caminho inclinado mais abaixo. Havia duas formas perto da entrada da caverna. Ficou evidente mesmo de relance que eles haviam sido deliberadamente posicionados ali. Eram barricadas de madeira arredondadas que chegavam até a altura da barriga de um homem, embora não fossem dignas de nota. Era um pouco mais que uma pilha de toras de madeira, mas havia uma sentinela de cada lado. Parece que a intenção era usar os troncos como cobertura contra ataques à distância, para que pudessem se proteger se o inimigo atirasse com arcos. Isso daria tempo de alguém entrar e avisar seus companheiros. Em circunstâncias normais, lançar um ataque frontal a partir dessa distância permitiria que os bandidos preparassem suas armas e chamassem reforços da caverna.
Além disso, todas as rochas que eram grandes o suficiente para intrusos se esconderem já haviam sido removidas, a fim de evitar uma abordagem furtiva. Por precaução, havia grandes sinos nos ombros das sentinelas. Mesmo se fossem de alguma forma abatidos por um ataque furtivo, o som dos sinos alertaria seus amigos da presença de inimigos. Pode-se dizer que foi bem pensado. Essa situação era insolúvel por meios puramente físicos, mas havia uma maneira de ultrapassá-la. Seria usando magia. Depois de lançar a magia silêncio, os atacantes poderiam matar todos de uma só vez. Alternativamente, eles poderiam usar invisibilidade para esconder sua abordagem, ou encantar pessoa para domar a oposição. Destruir os sinos também era uma opção. Chautier ponderou qual desses métodos seria o mais divertido, então percebeu que havia uma informação importante que ela não tinha. Existe apenas uma entrada a Arinsu? O vampiro assentiu rigidamente em resposta à pergunta de Chautier. Chautier sorriu. Parece que não havia necessidade de pensar nisso. Esta defesa robusta poderia ser usada para afastar os inimigos de emboscada ou permitir que um homem acabe como uma horda. No entanto, Chautier e suas seguidoras eram diferentes. Encará-los de frente não representaria problema para pessoas que eram tão inimaginavelmente poderosas que poderiam esmagar humanos como insetos. A única consideração relevante era se houvesse uma saída pela qual a oposição pudesse fugir. Será que é o caso Arinsu? Já que estamos aqui, não há necessidade de ficarmos escondidas nas sombras. E sendo sincera, eu não estou acostumada com esse tipo de coisa mesmo Arinsu. Isso porque onde quer que a senhorita vá, sua aura brilhante e bela se destaca, Chautier-sama. Declarar a verdade dificilmente se qualifica como bajulação Arinsu. Você precisa se esforçar mais se quiser ser uma boa bajuladora Arinsu. Ignorando a noiva vampira implorando perdão com a cabeça abaixada, Chautier estendeu a mão e agarrou o corpo do vampiro menor. Eu confiarei o pesado dever de ser a vanguarda a você Arinsu. Agora vá. Seus esbeltos braços viraram um borrão e o vampiro menor rasgou o ar antes de atingir uma das sentinelas. Devido ao giro dado durante o lançamento, o vampiro menor girou várias vezes antes de acertar o homem. A força do impacto foi além da imaginação. Não apenas a cabeça da sentinela, mas até o peito dele jorrou sangue em todas as direções e o cheiro de sangue fresco contaminou o ar. O outro homem não conseguia analisar o que acabara de acontecer diante de seus olhos. Tudo que ele podia fazer era olhar aturdido para o destino trágico de seu colega. Ainda assim, isso foi uma visão bastante divertida para quem o lançou. Strike. Realmente magnífico, Chautier-sama. As noivas vampiras aplaudiram Chautier, que estava bombeando um braço pela vitória. Escusado dizer que o vampiro menor havia sido pulverizado, mas as três não pareciam incomodadas com isso. Aquela criatura nunca tinha sido parte de Nazarick, e só tinha sido feita para entretenimento. Elas não sentiram nada sobre como acabara de ser destruído. Além disso, originalmente era um ser humano. Chautier nem se lembrava do que lhe prometera antes. Então, o que fazer com outro Arinsu? Chautier olhou entre as duas noivas vampiras. Elas receberam a mensagem e apressadamente procuraram uma pedra que era adequada para atirar. Yoicho. Quando ouviu o som de um sino à distância, Chautier pegou uma pedra que era ligeiramente maior que sua mão. Sua mão delicada se moveu a uma velocidade chocante. No momento seguinte, Chautier observou os resultados à distância e alegremente pronunciou: "Prontinho Arinsu, isso conta como o segundo strike." Os aplausos soaram mais uma vez. Então, o som de uma sentinela gritando sobre um ataque inimigo alcançou os ouvidos de Chautier. Parece que outra sentinela ouviu o som do sino. Quando ela olhou dentro da caverna, que parecia estar ficando mais e mais ruidosa, Chautier sorriu gentilmente antes de pedir: "Vamos. Você, vigie de cima de uma árvore próxima e tenha certeza de que ninguém escape a Arinsu. Já você será a vanguarda que abrirá caminho para mim. Se encontrar alguém mais forte do que o resto, me avise imediatamente. Eu quero brincar com eles Arinsu." "Sim, Chautier-sama." "Vão."
Tendo recebido suas ordens, a noiva vampira deu um passo à frente, aproximando-se lentamente da entrada da caverna. E então ela desapareceu. A terra desmoronou, ou melhor, a terra não desmoronou. Ela que havia caído em uma armadilha. Talvez Shoutier pudesse ter sido capaz de evitar a armadilha antes de cair nela, mas as reações da noiva vampira não foram rápidas o bastante para fugir de uma armadilha onde a terra desapareceu sob seus pés. E, ainda assim, a noiva vampira era uma assecla de baixo nível que não tinha nenhuma habilidade especial para detectar armadilhas, então não havia por que culpá-la. E por isso que foi perdoada mais cedo. Entretanto, mesmo entendendo por que acontecera, Shoutier ainda fazia ruídos de aborrecimento. Depois disso, ela sorriu docemente. Aquele não era um sorriso nascido de bondade, satisfação ou mesmo embaraço. Se for pensar bem, ela deveria ter previsto que eles colocariam uma armadilha na frente da entrada da caverna. No entanto, irritou a saber que sua assecla não tivesse percebido essa obviedade, e ainda tivesse caído. Foi com um coração fervendo com tais emoções que ela sorriu. Shoutier Bloodfallen era uma guardiã da gloriosa grande tumba de Nazarick. O fato de uma serva de um indivíduo tão poderoso ter caído em uma armadilha como essa era totalmente intolerável. Uma voz cheia de intenção assassina vazou entre os lábios carmesins de Shoutier. Saia daí antes que eu a rasgue em pedaços, Arisu. Com um grande salto, a noiva vampira pulou do buraco e aterrissou ao lado dela. Embora suas roupas estivessem manchadas de terra, não havia sinal de que ela tivesse se machucado. Não me desaponte novamente, Arisu. Minhas mais profundas desculpas. Tanto faz, entre lá. A menos que queira ser arremessada também, quer Arisu? Como Shoutier estendeu a mão com um gesto de agarrar, a noiva vampira lamentou em reconhecimento e imediatamente correu para a caverna. Shoutier a seguiu vagarosamente por trás, avançando para a caverna.